Antes de começar a falar a pregação, vamos ficar nossa frente e orar a Deus. Senhor, que Tu possas estar conosco aqui nessa noite da igreja, que o Senhor abençoe cada um que veio aqui, que o Senhor possa também nos dar a compreensão da Tua palavra, e que ela possa penetrar no nosso coração. Cuide de paz aqui dentro, em nome de Jesus, amém. Antes de começar a falar sobre o personagem principal da minha pregação do tema, eu vou dar um exemplo um pouco mais atual que tem uma certa relação indireta com o nosso personagem. Essa pessoa é o Nelson Mandela, que ele era um ativista contra o regime do apartheid na África do Sul. Ele foi preso em 1962 e ficou 27 anos na prisão. A maior parte do tempo preso foi na prisão de Robben Island. Durante o encarceramento dele, ele foi submetido às condições desumanas e sofreu muitas adversidades. E mesmo assim, ele manteve a dignidade dele e acreditava numa África do Sul livre e igualitária. Em 1990, ele foi libertado da prisão e ele começou a trabalhar por uma transição pacífica do país que ele vivia. E em vez de buscar vingança contra aqueles que os maltrataram, que prenderam ele resolveu escolher o caminho do perdão e da reconciliação, porque ele acreditava que era assim, que o perdão ele era essencial para a construção de uma nação unida. E um dos gestos que eu mais me intriguei de Mandela foi que ele teve a decisão de convidar os seus amigos da prisão para a cerimônia de posse de presidente dele. Então, esse ato de Mandela simbolizou o compromisso com a reconciliação das pessoas que o maltrataram, pessoas que o acompanharam na vida. E então, isso significava que ele não guardava rancor nenhum das pessoas que tinham feito maldade com ele. Ele acreditava que a África do Sul podia ser baseada na paz e na cooperação de todos os seus cidadãos. Essa atitude de Mandela inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. E essa história, ela pode lembrar um personagem bíblico que eu acredito que vocês já tenham pensado, que é José. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Vamos ler em Gênesis 37, começando pelo versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Em outras versões dizem de diversas cores. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então, o que podemos tirar de reflexão desse trecho que lemos? Dá para ver aqui que, como diz no versículo 3, que José era basicamente um dedo duro dos irmãos dele. Ele contava todas as coisas erradas que ele fazia, toda a má fama. E acho que essas coisas que ele falava dos irmãos fazia o Jacó ele se afeiçoar e confiar mais nesse filho dele.
E ele não percebia que esses sonhos que ele contava para os irmãos causavam ódio dele. Então, talvez a ingenuidade dele contribuísse para que ele fosse inconveniente com os irmãos dele. Então, um dia, Jacó resolveu mandar José para buscar os seus irmãos que estavam pastoreando e mandar notícias para Jacó, porque eles já estavam um bom tempo lá sem saber de nada. Então, quando José ele estava se aproximando, os irmãos de José viram ele de longe e começaram a planejar matá-lo. Então, mas Rubem, ele não concordou com o plano de assassinar o irmão dele, afinal ele era sangue deles, então não seria justo. Então ele deu a ideia de que os irmãos poderiam agarrá-lo e jogá-lo dentro de um poço. Mas Rubem ele só fez isso porque ele não queria que José fosse morto e planejava tirá-lo dali e mandá-lo de volta ao pai. Mas Rubem, ele não temendo que os outros irmãos soubessem da ideia dele, ele saiu de lá. Então, quando José chegou ao encontro deles, eles o agarraram e jogaram dentro do poço. Então, eles tiraram José dali porque estava passando uma caravana de ismaelitas. Mas quando José ele viu, ele se tocou de que eles queriam vendê-lo para os ismaelitas para ele virar um escravo. E na Patriarca dos Profetas, no Espírito de Profecia, diz que José implorou para seus irmãos não venderem. Inclusive, alguns dos seus irmãos eles sentiram culpa e pena por ele, mas eles já tinham ido longe demais naquela história. E eles sabiam que se libertassem José, ele contaria tudo para o pai deles. Então, José foi vendido aos ismaelitas. Então, diz que José ele chorou amargamente pelo sofrimento dele, porque ele estava indo para o Egito, ele estava sozinho, sem amigos, ele não sabia o que fazer. Então, ele resolveu depositar toda a sua confiança em Deus. E Ellen White diz que a terrível experiência de um único dia fez que ele deixasse de ser uma criança mimada para se tornar um homem ponderado, corajoso e confiante, principalmente em Deus. Quando ele chegou ao Egito, ele foi vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do exército de Faraó. E a Bíblia diz que mesmo diante de toda a situação difícil, José ainda confiava nele e depositava todo o trabalho nas mãos de Deus. E diz que qualquer coisa que José fazia na casa de Potifar prosperava, como aqui diz em Gênesis 39, no versículo 2. Diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passaram a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado na sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Então, porque José estava confiante em Deus, tinha depositado sua vida nas mãos dele, Deus resolveu agraciá-lo com a confiança de seu patrão, fazendo prosperar tudo o que ele tocava. Mas aí teve aquela situação, né? Que a esposa de Potifar, ela começou a desejar José e ficava importunando ele todos os dias, enchendo o saco. Mas José, ele sabia que aquilo não era certo, que ele estaria desonrando tanto a Deus como a Potifar. Então, teve aquela coisa lá, ela agarrou ele, tirou o manto, só que quando ele viu que ela recusou, ela resolveu contar uma mentira sobre José para Potifar. E assim, ele foi jogado na prisão. José foi preso e mesmo assim Deus permaneceu nele. José, ele passou por muitas injustiças como essa dentro da prisão, mas mesmo assim ele conseguiu dar um jeito de mostrar o amor de Deus para as pessoas. Teve aquela situação. Vamos ler agora a parte final do versículo 20 do capítulo 39 de Gênesis até o 23. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro carregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava.
mesmo o carcereiro confiou em José, porque ele via que ele era um homem de Deus, um homem de confiança. Então, ele deixou as próprias obrigações dele para José, que era um prisioneiro. Então, enquanto ele estava preso, teve uma situação de que dois prisioneiros estavam lá, que era o copeiro, chefe do faraó, e o padeiro. Eles tiveram sonhos. E eles estavam muito atormentados com aquela situação. Então José viu e perguntou assim: o que foi? Por que vocês estão desse jeito? Eles falaram assim: nós dois tivemos sonhos e ninguém consegue interpretar eles, a gente não faz ideia do que significa. Então teve aquela situação que o que José disse e interpretou aconteceu. O padeiro foi enforcado 3 dias depois e o copeiro-chefe foi libertado. E quando ele falou que o copeiro ele ia ser libertado, ele pediu para ele lembrar de José quando ele estivesse de volta à corte do faraó, porque ele também tinha sido injustiçado, não merecia estar naquela prisão. Só que o copeiro não se lembrou de José, então no final de 2 anos, José ainda ficou na prisão. Então, o faraó ele teve o sonho. E ninguém conseguia interpretar os mágicos deles, os sábios. E então foi nessa situação que o copeiro ele se lembrou de José e falou para o faraó. Falou assim: olha, lembra que o senhor ficou bravo comigo, com o outro padeiro lá? Aí eu tive um sonho, ele também, aí José interpretou e aconteceu exatamente como ele disse. Então ele mandou assim: chama aquele homem lá, chama esse José. E era humilhante o faraó ele ter que pedir ajuda para um escravo. Então, mas ele estava disposto a fazer isso para ele se aliviar da mente perturbada que ele tinha tido. E então José ele se arrumou, se preparou para se apresentar diante do faraó. E teve o sonho, teve 2 sonhos, que era as 7 vacas gordas e bonitas e as 7 vacas magras, que devoravam as 7 vacas gordas. E o outro que era das 7 espigas saudáveis e as 7 espigas mirradas. Então José disse: vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então o certo seria o senhor faraó buscar alguém que seja sábio bastante para saber armazenar toda essa comida, para a gente poder usufruir dela quando tiver os 7 anos de fome. Então, o faraó ele percebeu que José era a pessoa certa para cuidar de toda aquela situação. E por isso ele se tornou um governador de Egito, porque ele viu que José era uma pessoa boa, responsável, confiante, temente a Deus, e ele confiou aquela posição importante que apenas o governador estava abaixo do faraó para ele. Então, o período de fartura passou e chegaram os 7 anos de fome. Até aquele momento, José não tinha ouvido falar nada sobre a família dele. Já fazia muito tempo que ele não via os irmãos dele, os pais. Mas, enfim, chegou nos 7 anos de fome. Muitas pessoas elas começaram a ir para o Egito para comprar comida, porque José tinha estocado toda aquela comida dos 7 anos de fartura. Então, o pai de José, sabendo que tinha comida lá no Egito, ele resolveu mandar todos os seus filhos, exceto Benjamim, para comprar alimento. E assim foi. Os irmãos de José, eles foram para o Egito para comprar alimento. E quando José viu eles se curvando diante dele, ele se lembrou lá atrás de quando ele contou os sonhos de que os irmãos eles se curvariam diante dele. Então, os sonhos dele tinham se cumprido, mesmo que muito tempo depois. Quando chegou lá o encontro dos irmãos, José ele resolveu fazer um teste. José queria saber se os irmãos ainda eram as mesmas pessoas raivosas, vingativas de antes. Porque ele tinha visto que Benjamim não estava com eles e queria saber se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha sofrido alguma maldade dos irmãos. Mas quando José acusou os seus 11 irmãos de serem espiões, eles resolveram falar a verdade, porque após todos aqueles anos,
os filhos de Jacó tinham sido transformados. Eles pararam de ser pessoas cruéis, vingativas, enganadores temperamentais. Eles se tornaram pessoas boas, abnegadas, e mesmo após já serem adultos, eles reconheciam a autoridade de seu pai. Então, ele resolveu fazer toda aquela história, né? Prende um, solta outro, manda vir aquele lá, enfim. Então, ele ordenou que todos os irmãos fossem presos por 3 dias e que ele soltaria eles, mas eles teriam que voltar junto com Benjamim para eles saberem de verdade que eles não eram espiões. Aí eles chegaram, deram aquela notícia para Jacó. Jacó ficou super abalado porque ele temia que ele perdesse mais um filho, como ele tinha perdido Jacó, porque ele acreditava que José estava morto. Ele acreditava que José estava morto e também não queria perder o seu filho mais novo, que era Benjamim. Mas mesmo assim, ele foi convencido pelos seus filhos a enviar Benjamim, porque senão o Simeão, que tinha ficado lá preso, ia ficar lá para sempre. E eles não teriam mais como voltar ao Egito para comprar comida. E uma curiosidade é que José, ele só tinha prendido Simeão porque ele foi um dos maiores instigadores. E foi ele que arquitetou o plano de José ser morto e ser jogado naquele poço vazio. Então ele resolveu, não foi meio que uma vingança, foi só um teste para ele, para saber se ele ainda era aquele mesmo homem de antes. Então, ele se jantou com os irmãos dele quando eles voltaram, ele viu Benjamim, ficou aliviado que ele estava vivo. Então, ele resolveu fazer um último teste. E quando os irmãos dele estavam voltando para Canaã, ele resolveu colocar uma de suas taças no bolso de Benjamim. Aí ele acusou eles de roubo. Os irmãos dele imploraram para que ele não prendesse ou matasse Benjamim, porque o pai deles ia ficar muito triste, muito angustiado. E foi naquele momento que José resolveu se rebelar. Então, eles viram que José era o governador do Egito, o irmão deles. Eles ficaram assim, nossa, porque assim, eles não reconheceram José, porque o nome dele tinha sido mudado e ele não parecia mais aquele adolescente de anos atrás que tinha sido vendido aos ismaelitas. Então, foi aí que José usou o poder do perdão, que mesmo após todas as coisas que os irmãos dele faziam com ele, quando ele morava na casa do pai dele, ele resolveu perdoar, porque viram que ele tinha mudado, viram que eles foram transformados por Deus. Então, José, ele viveu para testemunhar o crescimento e a prosperidade do seu povo. E durante todos esses anos que ele ficou no Egito, ele convidou Jacó para morar com eles lá no Egito, porque lá ainda ia ter mais alguns anos de fome e ele achou mais seguro para eles ficarem lá no Egito, onde ia ter comida. Então, algo interessante foi que quando o fim dele estava próximo, ele ia morrer, as últimas palavras dele foram, está lá em Gênesis 50, versículo 24. Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele também fez com que os filhos de Israel jurassem que quando ele fosse sair de lá, do Egito, voltasse para a terra de Abraão, voltasse para Canaã, eles teriam que levar os ossos deles juntos. Então, lá em Hebreus, convido vocês a abrirem. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Ao longo dos séculos de lutas que se passaram, o caixão de José estava sepultado se tornou um testemunho, tanto para Israel, tanto para os egípcios, que eles eram peregrinos naquela terra, que eles deveriam voltar de onde eles vieram. José, ele poderia ter se vingado de tudo que os irmãos dele fez,
Mas o coração de José, ele tinha sido transformado por Deus, tanto por tantas adversidades que ele tinha passado. E Deus, ele ousou confiar em Deus. E Cristo, ele concedeu o maior dom do céu para José, que era o perdão. Deus ainda hoje, ele também nos presenteia com habilidades e dons especiais, mas ter fé em Deus e o perdão faz toda a diferença. Tem um desafio aqui que eu pedi para vocês fazerem, né? Que é para você olhar dentro de si mesmo. Vocês têm alguém que feriu vocês? O desafio é ouvir a canção Perdoar, de Fernando Michel e Ricardo Martins. Aí quando você escuta, você avalia o seu coração e pensa numa pessoa que te machucou muito. Então você vai pegar um papel, vai escrever uma carta para essa pessoa, que não vai ser enviada. Aí quando você terminar de escrever, você vai queimar essa carta, literalmente. Porque vai ser um símbolo de que você está esquecendo tudo o que aconteceu e que você está começando uma nova história. Você tem que crer que Jesus, ele pode te guiar. Você tem que deixar ele te guiar. Deixar que ele tome conta da sua vida e do seu coração. Porque se você acha que é incapaz de perdoar, não se preocupe, Deus, ele vai ajudar você. Porque eu mesmo sei, é muito difícil perdoar. Principalmente quando você está chateado, irritado, você não quer saber disso, não quer, muitas vezes, né, se vingar, coisas do tipo. Mas quando o seu coração está cheio do Espírito de Deus, Deus te dá o poder do perdão. Então, se você não consegue perdoar, você entrega suas mágoas, seus problemas, suas lutas e dores a Jesus, porque ele vai transformar tudo. O poder do perdão, ele só vem de Deus. Então, para terminar, eu vou fazer a oração final. Então, vamos ficar nessa frente. Senhor, conforme tudo que vimos aqui, o Senhor também possa encher o nosso coração e que possamos ser tomados pelo poder do perdão. Que, assim como José fez, possamos perdoar as pessoas que nos fizeram mal e falar de Ti para as pessoas. Amém. Que o Senhor possa cuidar de nós aqui nessa noite, que cuide de cada pessoa que aqui esteve, as pessoas que também escutaram na internet, que possamos voltar para casa em segurança. Que cuide do resto da semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.